Essa introdução acompanhará todo o áudio produzido pelos livros encontrados em Qumran, que estejam relacionados com os essênios. Quem eram os essênios? Foi um movimento judaico religioso antigo, com características asceta, iniciado 150 anos antes de Cristo em meio à rebelião dos Macabeus. A palavra essênio significa piedoso. Ela nunca foi utilizada por eles para se definir. Utilizavam a palavra Yahad, que significa união, comunidade, fraternidade. E eram assim que viviam. Ensinavam o desapego material e a abolição de propriedade privada. Alguns rabinos essênios não se casavam e incentivavam o celibato, porém não como obrigação. Os essênios viviam em vilas no deserto, não comiam carne e valorizavam o ato de purificação cerimonial com água, uma espécie de batismo para quem estava iniciando na comunidade. Por causa dessas práticas, muitos estudiosos ligam João Batista à comunidade essênia. Principalmente porque em Lucas 1 versículo 80, é dito que Zacarias levou João para ser criado no deserto. A pergunta é: onde João foi criado no deserto? Em que comunidade? Perto de quem? Perceba que o ritual de iniciação à comunidade do Messias é o ato de purificação da imersão nas águas. Exatamente como na comunidade essênia. Os essênios não bebiam vinho, se banhavam antes das refeições, acreditavam que a natureza é o templo onde Deus deve ser adorado. Baseando-se no que disse o profeta, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ensinavam que a melhor oferta dada ao Criador é matar a fome do faminto, vestir o nu, abrigar o desabrigado. Plínio, o Velho, relatou que encontrou um grupo de mulheres essênias que viviam sem desejo sexual, sem dinheiro, vivendo apenas do trabalho de suas mãos. Filon de Alexandria disse que a comunidade era grande, dos que pôde observar. Contou quase 5.000 pessoas morando em vilas de Judá e em assentamentos ao redor da cidade. Era uma comunidade messiânica. Proclamavam a chegada de um descendente de Davi que destruiria a tirania do mundo. O Messias dos essênios traria paz, igualdade e espírito fraterno entre as pessoas, depois de destruir os homens malignos, é claro. Eles acreditavam na Tanar, na lei e nos profetas, mas não se limitavam a eles. O livro de Enoque, Jubileus, Testamento de Salomão, Testamento dos Patriarcas, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Judite dentre outros, são livros encontrados em Qumran, na região do Mar Morto. Ao observar a vasta biblioteca de Qumran, percebemos o quão sedentos de conhecimento essas pessoas eram. Mas o que aconteceu com elas? Onde estão? Onde está o povo que morava no deserto, e vivia em harmonia com a natureza, em harmonia com o próximo? Onde está essa comunidade filantrópica? Quando Yeshua surgiu pregando na Judéia, arrebanhou muitos essênios, principalmente pelo ministério de João. Boa parte dos essênios foram assimilados pela igreja. A pregação de Yeshua atingia os ideais essênios em cheio. Eles se sentiram impelidos a seguirem Jesus o Messias. No princípio da igreja vemos em Atos dos Apóstolos a tentativa de se criar uma comunidade messiânica no modelo essênio, Atos 2, 43 a 47. Mas logo é diluída pela perseguição. Não era mais o tempo de se acomodar e sim de proclamar a chegada do reino de Deus, a salvação a todos. Mas não foram todos que decidiram seguir a Jesus. Parte da comunidade ficou no deserto e foram dizimados pelos romanos por volta de 68 a 70 depois de Cristo, na chamada Revolta dos Judeus. Nem todos os livros de Qumran estão em perfeito estado. Por isso foi traduzida as partes legíveis de cada pergaminho. As lacunas simples serão preenchidas, porém as lacunas maiores ficarão sem reparo. Segue agora um dos livros encontrados na caverna do Mar Morto, em Qumran. Que Deus te abençoe e boa audição. E aconteceu no 26º ano do reinado do rei Ezequias de Judá, que ele chamou Manassés seu filho, pois ele era o seu único filho. E o chamou na presença de Isaías o filho de Amós, o profeta, e na presença de Josaba o filho de Isaías. E enquanto ele, Ezequias, lhe dava ordens, Josaba, o filho de Isaías, aguardava, e Isaías disse a Ezequias, o rei, mas não na presença de Manassés, apenas lhe disse, como o Senhor vive, cujo nome não foi enviado para este mundo,
e como o amado de meu Senhor vive, e como o Espírito que fala em mim vive, todas estas ordens e palavras não terão nenhum efeito por Manassés, teu filho, e pela ação das suas mãos serei partido ao meio pela tortura de meu corpo. E a Samael Malquira servirá Manassés, e executará todos os seus desejos, e se tornará um seguidor de Belial no lugar daquele que eu sigo. E muitos em Jerusalém e na Judéia abandonarão a verdadeira fé, e Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido. E quando Ezequias ouviu estas palavras, lamentou amargamente, e se despojou de suas roupas. E colocou terra sobre sua cabeça, e caiu com a face no chão. E Isaías lhe disse: o conselho de Samael contra Manassés está consumado, dele não fará caso de ti. E naquele dia Ezequias resolveu em seu coração matar Manassés, seu filho. E Isaías disse a Ezequias: o amado fez vão o teu desígnio. E o propósito do teu coração não será realizado, pois com esta chamada fui chamado, e herdarei a herança do amado. E aconteceu que Ezequias veio a falecer e Manassés se tornou o rei, e ele não se lembrou das ordens de Ezequias seu pai, mas esqueceu todas elas, e Samael habitou em Manassés e o agarrou rapidamente. E Manassés abandonou o ofício do Deus de seu pai, e ele serviu a Satanás e os seus anjos e os seus poderes. E ele se desviou da casa de seu pai, o qual tinha estado diante da face de Ezequias, e das palavras de sabedoria e do ofício de Deus. E Manassés desviou seu coração para servir a Belial, para o anjo da impiedade que é o regente deste mundo, Belial, cujo nome é Matambuxus. E ele se encantou em Jerusalém por causa de Manassés, e o fez forte ao apostatar de Israel, e ao disseminar a iniquidade em Jerusalém. E a feitiçaria e a magia aumentaram, e a adivinhação e a auguração, e a fornicação, e o adultério, e a perseguição do justo por Manassés e Belshira, e Tobias, o cananeu, e João de Anatot, e os demais atos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E quando Isaías o filho de Amós viu a impiedade que estava sendo perpetrada em Jerusalém, e a adoração de Satanás e sua devassidão, ele retirou-se de Jerusalém e se instalou em Belém de Judá, e lá também havia muita impiedade, e retirando-se de Belém, se instalou em uma montanha em um lugar deserto. E Miqueias, o profeta, e o velho Ananias, e Joel e Abacuque, e seu filho Josaba, e muitos dos fiéis que acreditavam na ascensão ao céu, tiraram e se instalaram na montanha. Eles se vestiam com roupas de pele, e eram todos profetas. E não tinham nada consigo, pois estavam nus, e todos lamentaram com grande pesar por causa do desencaminhamento de Israel. E não comiam nada exceto ervas selvagens que eles juntavam nas montanhas, e as cozinhavam, e viviam disto junto com Isaías, o profeta, e passaram 2 anos de dias nas montanhas e colinas. Depois disto, enquanto estavam no deserto, apareceu um certo homem em Samaria chamado Belshira, da família de Zedequias, filho de Xenaan, um falso profeta cuja moradia era em Belém. Agora Ezequias, o filho de Xanani, que era o irmão de seu pai nos dias de Acabe, rei de Israel, tinha sido o professor dos 400 profetas de Baal, que tinham atingido e reprovado duramente a Miqueias, filho de Amada, o profeta. E ele, Miqueias, tinha sido reprovado por Acabe e lançado na prisão. E ele estava com Zedequias, o profeta, e eles estavam com Ahazia, filho de Acabe, rei em Samaria. E Elias, o profeta de Tebon de Gileade, estava reprovando Ahazia e Samaria, e profetizou a respeito de Ahazia que ele deveria morrer em seu leito por doença, e que Samaria deveria ser entregue nas mãos de Lebanasser porque tinha assassinado os profetas de Deus. E quando os falsos profetas que estavam com Ahazia, o filho de Acabe, e o professor deles Gemarias de Monte, Joel tinha ouvido, pois ele era o irmão de Zedequias, quando eles ouviram, eles persuadiram Ahazia rei de Aguaron e mataram Miqueias. E Belshira reconheceu e viu o lugar de Isaías e dos profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Belém, e era um partidário de Manassés. E ele profetizou falsamente em Jerusalém, e muitos que pertenciam a Jerusalém estavam confederados com ele, e ele era um samaritano. E aconteceu quando Alagar-Zagar, rei da Assíria,
veio e capturou Samaria e tomou 9 tribos e meia cativos, e os conduziu às montanhas da Média e aos rios de Tazon, ou este, Belshira, e enquanto ainda jovem, havia escapado e vindo para Jerusalém nos dias do rei Ezequias de Judá, mas não andou nos caminhos de seu pai de Samaria, ou porque temia Ezequias. E ele foi achado nos dias de Ezequias palavras de impiedade em Jerusalém, e os servos de Ezequias o acusaram, e ele fugiu para a região de Belém, e eles persuadiram. E Belshira acusou Isaías e os profetas que estavam com ele, dizendo, Isaías e aqueles que estão com ele profetizam contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que elas serão destruídas e contra os filhos de Judá e também Benjamim, que eles entrarão em cativeiro, e contra ti, ó Senhor Rei, que tu irás preso, com ganchos e cadeias de ferro, mas eles profetizam falsamente contra Israel e Judá. E o próprio Isaías disse, eu vejo mais que Moisés, o profeta. Mas Moisés disse, e nenhum homem pode ver a Deus e viver. Mas Isaías disse, eu vi Deus e eis que vivo. Saiba, então, ó rei, que ele está mentindo. E Jerusalém, também ele a chamou de Sodoma, e os príncipes de Judá e Jerusalém declarou que são como o povo de Gomorra. E ele trouxe muitas acusações contra Isaías e os profetas diante de Manassés. E Belial habitou no coração de Manassés e no coração dos príncipes de Judá e Benjamim e dos eunucos e conselheiros do rei. E as palavras de Belshir o agradaram excessivamente, e ele enviou guardas e prendeu Isaías. 4. E ele o cerrou no meio com uma serra de madeira. E quando Isaías estava sendo partido em 2 que Belshira se levantou, o acusando, e todos os falsos profetas se levantaram, rindo e se alegrando por causa de Isaías. E Belshira, com a ajuda de Machembexus, se levantou diante de Isaías, rindo, zombando, e Belshira disse a Isaías, diga, eu menti em tudo aquilo que eu falei, e igualmente os caminhos de Manassés são bons e direitos. E os caminhos de Belshir e dos seus sócios são bons. E isto ele lhe disse quando ele começou a ser cortado em 2. Mas Isaías estava calmo e focado em uma visão do Senhor, e embora seus olhos estivessem abertos, ele o via. E Belshira falou assim para Isaías, diga o que eu te digo e converterei seu coração, e eu compelirei Manassés. E os príncipes de Judá e o povo e toda Jerusalém a reverenciar-te. E Isaías respondeu e disse, até onde posso, eu digo, condenado e amaldiçoado seja tu, e todos os seus poderes e toda a sua casa. Pois tu não podes tomar de mim, senão a pele de meu corpo. E eles o agarraram e o cerraram em 2 com a serra de cortar madeira. E Manassés e Belshir e os falsos profetas e os príncipes e o povo olhavam. E aos profetas que estavam com ele disse diante daquele que foi cerrado, vá para a região de Tiro e Sidom, pois somente eu tenho o cálice da mistura de Deus. E quando Isaías estava sendo cerrado, nem gritou, nem chorou, mas seus lábios falaram com o Espírito Santo até que fosse cortado em 2. Fim. Gostou do conteúdo? Se inscreva na Casa do Messias e continue tendo acesso a mais conteúdo como esse. Aqui na Casa do Messias postamos todo tipo de vídeo e conhecimento sobre o Reino do Eterno. Já ouviu falar do Evangelho Agrafa? Temos ele em áudio aqui na nossa biblioteca. Postaremos o livro de Enoque, Jubileus e o livro de Jasher. Meu interesse é divulgar conhecimento, mesmo que não concorde 100% com tudo que divulgarei. Procuro seguir o conselho do irmão Paulo. Ouça tudo e retenha o bem. Em breve Yeshua voltará. Você tem se preparado? Shalom.